Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Mulheres em Transformação. E hoje nós temos a alegria de ter uma convidada muito especial. Eu gostaria de apresentar a vocês a pastora Kelly Subirá. Uma alegria estar aqui com você, com vocês aí de casa. E eu queria me apresentar um pouquinho, né? Sou casada com o pastor Luciano Subirá e juntos temos 2 filhos já casados. E eu tenho a alegria de estar já na fase da adolescência com 3 netinhos, né? E tem sido muito bom viver a nossa vida em família com Jesus. Muito bom. Amém. E eu sempre comento que uma das pessoas que eu mais amo ouvir falar sobre o Espírito Santo é o pastor Luciano Subirá. A forma como ele ensina, a forma como ele explana e como ele traz para a simplicidade. Então não poderia ser outro assunto com a pastora Kelly, que vivencia juntamente com ele todas essas experiências, não só experiências somente do pastor, mas dela como mulher, como esposa, como mãe e agora como avó, como pastora, líder, sobre mulheres guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, é nosso amigo mais íntimo e existe um lugar que nós precisamos desenvolver realmente nesse lugar de dependência do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, de 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe em seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Realmente é um lugar de nós aprendermos esse lugar de dependência, porque é muito fácil nós fazermos do nosso jeito e entrarmos num lugar de independência. E realmente o Senhor nos chama hoje, neste dia, você que está assistindo esse episódio, a ser guiada pelo Espírito Santo. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a pastora Kelly. Pastora Kelly, como ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo? Eu acho que o primeiro aspecto é a gente lembrar o que realmente a palavra de Deus nos promete, né? Porque a gente pode, a partir do momento que a gente tem o conhecimento de que o Espírito Santo ele está pronto e disposto a nos guiar, é quase que uma burrice, com o perdão da palavra, você viver a sua vida sem considerar essa liderança, né? Assim, uma demonstração de amor tão grande que é a gente poder ouvir a voz de Deus, né, nos guiando e permitindo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, seria um desperdício lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, né? Então, nós, como, né, conhecendo a Jesus, a gente tem esse privilégio. Então, a partir do momento que a gente sabe essa verdade, que nós temos esse acesso a esse tesouro tão maravilhoso dessa liderança, por que andaríamos, como você acabou de ler em Provérbios, né, estribados ou considerando somente o nosso próprio conhecimento? Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de assistir os desenhos de super-heróis, assim, e eu achava muito legal quando passava aquela visão do super-homem que olhava nas paredes, né, e aquele olho tipo infravermelho, com infravermelho, e que podia ver outras dimensões, e eu fico pensando, o que são os olhos de Deus? Que vê passado, presente e futuro, que vê todas as coisas, né? Quando eu me converti, eu já era jovem, tinha 15 anos, mas eu gostava muito das coisas, sempre gostei de materiais para criança, porque desde os meus 15 anos, eu já era professora, tinha feito magistério, né? E eu sempre gostava muito daquele pedaço da música infantil que dizia que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E eu falava, é verdade, não dá para brincar de esconde-esconde, porque ainda que você vá no lugar mais profundo da terra, ou no mais alto, em qualquer lugar, os olhos dele podem nos ver. E são esses olhos superpoderosos que nos guia, né, que nos permite acertar. Então, eu acho que toda mulher precisa lembrar disso. E o que é legal é que a liderança do Espírito Santo não é só para grandes decisões. Sim. Mas o Espírito Santo, ele anseia muito essa amizade, essa proximidade, essa intimidade para todos os dias. Desde as pequenas coisas, nas nossas dificuldades, nas nossas decisões corriqueiras. Como é gostoso você poder considerar essa liderança, falar, Espírito Santo, vem comigo, me ajuda a vencer essa dificuldade no meu relacionamento, me ajuda a vencer essa fase nova do meu filho, me ajuda, realmente me direciona. E eu tenho vivido essa experiência há muitos anos e eu sou tão grata ao Senhor, né, por todas as vezes que eu me coloquei no lugar de sensibilidade e de ouvi-lo,
porque algumas vezes também errei bastante, né? Por não ouvir, por fazer realmente na força do meu braço, ou decidir as coisas sozinha, e depois você tem que voltar naquele lugar e falar, perdão, Senhor, porque podia ter orado sobre isso e ter considerado a tua voz, né, em algumas coisas. Então, eu realmente queria encorajar cada mulher que nos ouve a lembrar disso. Talvez você esteja aí passando alguma fase difícil que você precisa, né, saber acertar o momento crítico. Então, lembra, né, nesse momento o Senhor preparou que esse áudio chegasse até você, que você pudesse lembrar dessa mensagem, que você não está sozinha, que você tem o Espírito Santo para te guiar nas coisas mais básicas até as mais complexas. Com certeza, né, o Espírito Santo que nos guia nas coisas simples, como eu falei, mas tão importantes e preciosas como o nosso dia a dia dentro da nossa casa, também é o Espírito Santo que nos guia nas grandes decisões importantes e que a gente precisa tomar na vida também. Mas é um presente muito precioso que a gente não pode desperdiçar, né? Amém. E o Espírito Santo é aquele amigo mais íntimo. Muitas vezes nós mulheres, nós temos a necessidade de ter amigas, de ter pessoas próximas, e às vezes nós esquecemos de desenvolver essa amizade com o nosso amigo Espírito Santo. E ele nos dá conselhos, ele é aquele que nos traz um consolo que ninguém pode dar, que ninguém pode trazer. Um consolo, eu sei que palavras são importantes, mas o consolo que o Espírito Santo traz, ninguém pode dar. E ele nos dá testemunho, ele nos ensina e ele nos guia a toda a verdade. É verdade. E como nós precisamos desta verdade, é onde cai todas as mentiras, todos os sofismas, tudo aquilo que vem, às vezes, como verdade para nós. Nós somos da era da informação, mas às vezes não somos do povo da revelação. E o importante não é a informação, é ter revelação da palavra, daquilo que realmente é importante. E que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Ele, que está disponível, né? Ele habita em nós. Só que nós precisamos dar esse lugar, ouvir a voz dele, né? O pastor Luciano que fala, né? Quando ele começou, ainda jovenzinho, né, ter essas experiências, mas ele queria ter mais informações. Ele falava, mas o Espírito Santo fala. Como assim que ele fala? Mas fala aqui dentro, mas tem um ouvido aqui dentro, né? Então, era todas essas informações. E Deus, ele fala com criança, né? O Espírito Santo, ele fala com uma criança, ele fala com todas as pessoas. Então, ele é simples. Ao mesmo tempo que ele é tão grande, tão poderoso, ele é simples. E até a semana passada eu estava em viagem acompanhando o Luciano. Nós estávamos com algumas pessoas um grupo, né, que amam Jesus, mas que ainda não tem muita experiência com o Espírito Santo. E eu lembro que uma irmã me procurou e ela falou, como assim? Vocês falam do Espírito Santo e por onde eu começo? E aí eu estava falando para ela, realmente às vezes a gente tem essa dúvida, mas como que o Espírito Santo fala? Né? E a palavra fala que a paz é o árbitro do coração, e essa paz que a gente sente ou não em alguns momentos é uma forma do Espírito Santo nos tocar. Às vezes a gente está lá orando falando, Senhor, eu deveria fazer isso? Isso vem do Senhor? Essa porta aberta, eu entro ou não entro? E aí, de repente, parece assim, só falta realmente você ouvir uma voz audível e você sente falta de paz, incomodado, sabe? Uma coisa assim, quase gritando em você, não! Tipo, e às vezes a gente fala, mas eu não tenho certeza. E, tipo, é já o Espírito Santo nos falando, né? A ausência de paz é um não que vem da parte dele. Sim. E quando, né, diferente disso, quando você está com algo ali colocando em oração, você tem uma paz, às vezes, inexplicável, que até pela lógica você fala, não me parece o correto, mas dentro de você tem uma paz tão grande. Essa é uma forma que ele fala com a gente. E eu estava falando essas coisas, eu falei, às vezes a gente não presta atenção nele. E ele tá falando com a gente, ele tá nos direcionando. E eu falei que então os primeiros passos é a gente aprender a prestar atenção. Quando a gente lembra que ele está disposto a nos guiar, então a gente ora, fala, Senhor, me guia. Aí o próximo passo é você prestar atenção. Sim. Porque ele vai falar. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, teve uma cena que sempre que eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu gosto de contar, porque foi uma coisa que realmente me marcou na minha maternidade. Eu me lembro que quando o Israel estava com perto de 3 anos, a segunda filha, Alissa, estava para nascer, eu comecei a fazer todo um trabalho com ele para falar, olha, para ele não sofrer aquela questão do segundo de ciúme, eu comecei a falar, veja como é bom ser o irmão grandão.
O irmão grandão não precisa mais usar fralda, que ele já estava, né, já tinha saído das fraldas. Eu falei, o irmão grandão sabe beber no copo, não precisa de mamadeira, que coisa maravilhosa. E eu fui criando, assim, valorizando a autonomia que ele estava adquirindo aos 3 aninhos. E eu falei assim, quando chegar a irmã, ele não vai ficar com aquela coisa de querer voltar a alguns comportamentos, então eu estava trabalhando. E ele foi acreditando de uma forma tão grande, que ele era super grande, que a gente não conseguia mais ajudar ele quase nada. Era difícil a gente dar para ele alguma coisa, ajudá-lo, como ele falava, não, eu sou grandão. Né, ele queria ir no banheiro, a gente queria ajudar ele. Eu sou grandão. Ele entrou nesse papel. E eu lembro que a Alicia nasceu, os primeiros dias dela, ela estava chorando, estava manhosa, eu não tinha dormido bem, eu estava meio irritada, eu estava cozinhando. E eu lembro que eu tinha feito cesárea, então estava também com a dificuldade, né, de carregar o Israel. E ele estava vindo num período que eu queria carregar, ele não deixava, por causa de todo esse contexto que eu expliquei. E eu estava ali, eu lembro que eu tinha um fogão de Masterchef, só que eu não era, mas o fogão era. Tinham 6 bocas. E eu lembro que aquele dia eu estava fazendo várias coisas, então eu me lembro de várias panelas ali, sabe, borbulhando, você cozinhando. Eu com uma perna, eu mexi o carrinho com a Alicia chorando, com cólica e tudo. Então eu estava assim, quase no meu limite mesmo, mexendo as panelas com a mão, o carrinho com a perna. E o Israel vem perto de mim, nesse momento ali que eu estou administrando várias coisas, e muito cansada, muito esgotada por não ter dormido. E ele vem e fala, mãe, me dá colo? E eu já estava pronta. Eu lembro que a minha resposta, ela estava assim, sabe quando você é freado na ponta da língua, que você faz, parece a palavra quase sai. E eu ia falar para ele, você não é o grandão? Porque ele estava naquele comportamento de eu sou o grandão, que eu mesma trabalhei. Mas eu ia falar, ai, não dá, você não é o grandão, não vou carregar, não sei o quê. E eu fui falar, eu senti o Espírito Santo me falando para ficar quieta. E foi quase um susto, porque pode parecer estranho, mas na hora que eu ia falar, eu ouvi quase um cala-boca mesmo. E eu me choquei com aquela sensação de um cala-boca. E eu falei, Espírito Santo, você ia mandar o cala-boca? Sabe? eu fiquei quieta e aí eu senti, né, o Espírito Santo falando comigo, para tudo e carrega o seu filho. Agora, ouvi uma voz do céu? Não, era uma convicção dentro de mim. Aquele freio assim, que veio como uma resposta daquele... Não fala, cala a tua boca. Eu tive aquele impulso, então falar, não escutei do céu, não reverberou na minha cozinha, mas era um impulso dentro de mim muito claro. Uma impressão interior, né? Ele falando comigo, porque não veio do meu pensamento. A minha resposta pronta, que viria, estava pronta e na ponta da minha língua, e eu senti realmente aquele impulso. Não, parei. Obedeci aquele impulso que eu sabia que vinha dele. Desliguei as panelas. E eu sentei, porque eu não podia levantar ele por causa da cesárea. Então eu lembro que eu saí ali, sentei no sofá e falei, vem, filho, no meu colo. Ele pulou no meu colo, a gente não durou 3 segundos. Ele pulou, me abraçou, falou, te amo, mãe, e voltou a brincar. Então eu voltei, reacendi todas as panelas, nem parou de borbulhar. E a Alissa, voltei com meu pé ali no carrinho, ela resmungando. E aí eu falei, obrigado, Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu senti aquele momento de intimidade, ele falando, porque você ouviu a minha voz, você deixou, né, de gerar uma ferida no coração do teu filho. Ele precisava tão pouco, era só, parece aquela sensação, mas você está me vendo aqui? E foi muito rápido, e eu falei, obrigada, Jesus, obrigada. Agora, errei, acertei todas as vezes? Não. Algumas feridas eu tive que ir lá retratar, falar, filho, perdão, mamãe não falou da melhor forma, errei várias vezes, mas todas as vezes que eu fui sensível a esse impulso, né, eu me lembro quando eu era recém-casada, trabalhava como professora em educação infantil, então eu chegava em casa muito cansada. Às vezes parecia que tinha um vácuo, assim, um nada dentro da minha cabeça, de tanto que tinham me doado para aquelas crianças, e meu marido na época já era um pastor, então ele trabalhava também o dia inteiro com atendimento, então a gente chegava no final do dia, quando a gente se encontrava, os dois muito cansados. E eu lembro que a gente tinha quase um campeonato de quem estava mais cansado que o outro. E a gente estava naquele começo de casamento. E eu lembro que a gente orava. Eu já orava, ele orava pelo nosso relacionamento. E eu falava assim, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a ser uma esposa segundo o coração de Deus. Eu quero ser essa mulher que acerta. E eu me lembro várias vezes quando a gente se encontrava no nosso sofá, felizes ali, recém-casado, aquele sofá numa vitória de ter o sofá na sala que a gente tinha conseguido, e a gente amava o nosso sofá. Eu me lembro até hoje dele. E a gente se encontrava ali, e às vezes, quantas vezes eu queria que ele me perguntasse como foi o meu dia, porque eu estava cansada. Então, eu ficava meio naquela expectativa, e às vezes ele falava, estou cansado. E a minha vontade era dizer, estou mais. E ficar aquele concurso. E quantas vezes ele falava assim, estou cansado, e o Espírito Santo me ajudava a lembrar, assim, vinha um impulso dentro de mim, pergunta como foi o dia dele. Eu estava doida para contar do meu, eu não queria ouvir o dele, eu queria contar o meu. Mas porque o Espírito Santo me ajudava a lembrar que assim como eu gostaria de ser ouvida naquela hora, era importante para ele, eu fui praticando. E o Espírito Santo também foi ajudando ele nessas coisas. Então, eu amo esse agir na simplicidade, sabe? Nessa coisa do dia a dia, de quando você levanta e você começa o seu dia falando, Espírito Santo, eu preciso.
e você abre só esse lugar de escuta, quantas coisas a gente vai deixar de errar, né? Como eu falei, eu quero sempre falar, eu errei várias vezes em muitas coisas, mas sempre que eu me coloquei nesse lugar, eu me senti tão, assim, ajudada. Sim. No cuidado das pessoas, a gente se dispondo a servir a Deus, da mesma forma. Eu me lembro que um dia eu tive uma experiência muito interessante. Eu acho que essa palavra, esse adjetivo é legal, interessante. Porque uma senhora me procurou na igreja e disse assim, sabe, pastora Kelly, eu amo todas as pessoas, brancas, negras, ruivas e tudo. Eu amo, assim, o pobre, o rico, mas eu odeio você. E quando ela falou isso, eu levei um susto, porque eu nunca ouvi nada parecido assim. E eu falei, sério? E na hora, dentro de mim, eu falei, Espírito Santo, é nós. É nós, tipo, o que eu faço assim com essa declaração de não amor? E eu lembro que naquela hora eu senti o Espírito Santo me conduzindo com ela. E eu olhei muito nos olhos dela e eu sabia que aquele amor todo era de Deus, assim, para a parte dela. Eu também não tinha nenhuma dificuldade pessoal, mas eu sabia que era o amor de Deus transbordando. Eu senti o amor de Deus através do meu olhar para ela, né? Então eu olhei para ela e eu falei, o que eu fiz para você, né? E naquela hora eu senti todo um direcionamento do Espírito Santo. E depois a gente pôde entender ali juntas, através da ajuda do Espírito Santo, que na verdade ela tinha transferido numa fala minha, que não foi direcionada a ela, um problema muito sério que ela tinha com a mãe. Ela já era uma senhorinha, a mãe dela já tinha falecido há muitos anos, mas naquele momento, porque eu permiti que o Espírito Santo nos auxiliasse, o Espírito Santo fez uma cura muito profunda. Essa cena terminou com nós duas agarradas, né, assim, chorando, ela chorando em mim, eu chorando emocionada, porque eu pude ver a cura no coração dela, é algo tão lindo. E é isso que é você poder receber esse auxílio do Espírito Santo. Né? Depender. Né? Porque naturalmente eu podia falar, desculpa, foi mal, não fiz nada para você, mas porque eu me abri aquele momento, eu falei, Espírito Santo, e todas as vezes que eu me sinto assim, diante de um desafio, eu gosto de falar isso, o Espírito Santo é nós, estamos juntos, vamos juntos. E eu amo ver ele dirigindo e coordenando, e você vê o resultado que você fala, uau! Quantas vezes eu estava em aconselhamento com pessoas vivendo experiências tão diferentes da minha, ou assim, à frente do que eu já cheguei, e eu não sabia por onde dar um conselho para aquela pessoa, e eu falava, Espírito Santo é nós. E eu me via falando coisas que eu tinha vontade de escrever, porque eu falava, quero lembrar isso. Eu tenho certeza que isso não vem de mim, porque eu nem poderia dizer isso para essa pessoa. Eu nem tenho esse conhecimento. Quantas vezes eu falava, uau, o Espírito Santo está falando isso para você. Eu falei muitas vezes, e eu tenho muito isso. Eu falo, olha como o Espírito Santo te ama. Eu nunca pensei isso, mas ele está me trazendo isso, sabe? Ele está me trazendo isso aqui. E a gente, olha, eu ficava parada. Às vezes a gente ficava emocionado junto com as pessoas, porque é isso que ele faz. Então, não é nada assim tão, sabe, como o Luciano desmistifica muito, porque às vezes as pessoas acham que sempre que é muito simples a ação, mas também é espetacular, né? Sim. Porque é isso, é você saber que não é você que está controlando aquele momento. Não, você não está cedendo aos impulsos naturais, à sua resposta emocional, mas você está permitindo, né, que algo diferente, através, às vezes, de um impulso muito sutil dentro de você, né? Às vezes, quantas vezes assim, a gente, mulher, muito emotiva, né? Às vezes já quer vir com um tom. E eu sempre lembro, eu falo, não, eu não quero que a palavra branda possa desviar o furor de qualquer situação. E eu falo, Espírito Santo, é nós, vamos lá. E eu já tive muitas experiências, assim, fora de casa também, e com isso, né? Então, é muito especial, assim, realmente a gente poder contar com a direção dele. Nós temos uma pastora que conhecemos em comum, a pastora Laudiane, que ela tem uma frase que ela fala, comanda o Espírito Santo, né? Que ela fala em todo o tempo, dentro de casa, em todas as situações da vida, e realmente esse lugar de você dar o comando ao Espírito Santo, né? Você pode comandar, toma a frente e também ser sensível aos pequenos impulsos, né? O pastor fala sobre, às vezes nós queremos já começar grande em algumas manifestações, em algumas experiências, mas ninguém começa com grandes experiências, cedendo nessas coisas do dia a dia, né? Dentro de casa, no trabalho, como mãe, como esposa, e sempre o Espírito Santo vai nos levar a este lugar também, de ter um coração que se submete, que se humilha, que perdoa, né? Então é um quebrantar do coração também. Eu acho demais que a Bíblia fala, né, que as coisas, quando a gente se entrega para Jesus, o nosso viver não tem mais sentido. Para as pessoas que não conhecem a Deus, parecem coisas loucas, assim. E eu acho que realmente esse viver com esse cuidado em agradar o coração de Deus e não entristecer o Espírito Santo, eu acho que é uma das coisas mais lindas, assim, da gente ter o Senhor na nossa vida, né? Porque você, às vezes ninguém te falou. Ninguém precisa falar, não viste essa roupa ou não fale, porque você percebe que às vezes algumas ações
carnais ferem algo santo que está dentro de você, né? Eu me lembro quando eu me converti, às vezes eu ia rir de uma... Eu tinha umas amigas muito engraçadas, graças a Deus eu sempre fui cercada por muita gente de bom humor, mas uma delas que estudava comigo, ela tinha uma boca muito suja, assim, e no meio do humor que a gente estava acostumado, e eu costumava rir, de repente aquilo já não passava mais. Então, às vezes eu ia fazer o Espírito Santo já parecia que se entristecia, eu sentia aquele toque, tipo assim, não te pertence mais essa roda. Já não é mais o teu lugar. E eu acho isso tão lindo, porque realmente o Senhor vai nos ajudando através dessa liderança também, como ser alguém que está nesse lugar de adoção do Senhor, como nos tornar parecidos com o nosso Pai que nos adota, né? Então, isso é muito especial. E eu vejo quantos cristãos eles ficam, às vezes, longe disso, e tendo tanta dificuldade de ter uma transformação genuína, né? Porque a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. E eu acho que uma das coisas tão legais do Espírito Santo é que ele nos ajuda nesse processo de fazer as coisas novas. Então, aquele que mentia já não mente mais. Aquele que falava palavras torpes já não fala mais. Aquela mulher que era aquela louca, impulsiva, agora é uma mulher que governada por algo que as pessoas olham e falam, o que aconteceu com essa fulana? Porque agora já não tem mais aquela boca suja, não tem mais aquela raiva que parece um vulcão. Então, isso tudo é o agir do Espírito Santo em nós, né? E a gente aprender a perceber a forma como ele se move em nós, é nos entregarmos a essa liderança. E realmente começa desses pequenos impulsos. E eu sei que todo mundo que tem essa experiência com Deus começa a perceber essa diferença, né? Quando eu fui explicar para essa senhora que eu falei alguns dias atrás, que ela veio, eu falei, você já percebeu isso? Você já percebeu você querendo fazer algo e algo dentro de você falando não te diz respeito? E eu passo por isso. Eu falei, isso é o Espírito Santo. É mesmo? Então eu já estou ouvindo. Eu falei, você já está ouvindo, né? Eu falei, quando você abre a palavra de Deus, o Senhor também está falando com você. É uma forma do Espírito Santo também nos liderar através da própria palavra, né? A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Também é uma forma de direção. Então, às vezes, a gente fica querendo também deixar essas coisas e já estamos vivendo tudo isso, né? Mas é muito legal a gente poder saber que tem águas mais profundas e que tem níveis de intimidade. É uma coisa que eu oro na minha vida, eu sempre falo, Espírito Santo, eu não quero só ter testemunhos de coisas antigas, eu quero cada dia, eu quero experiências frescas, né, com o Senhor. E eu amo essa fase que eu estou vivendo mais de maturidade, né? E eu percebo sempre o Espírito Santo me ajudando e adestrando como os meus olhos, assim, porque eu falo, eu não quero ser uma velhinha triste, cheia de ites. Eu quero ser uma velhinha cheia do Espírito Santo. Eu quero continuar queimando por Jesus. E eu acho tão lindo como ele vai me ajudando nessa fase de maturidade, até um olhar para as coisas eternas, me ajudando a prestar atenção em algumas coisas que realmente trazem aquela alegria e aquela força ao coração. Então, é cada fase que a gente vai vivendo, permitindo-se ser guiada, você vai vindo e valorizando essas trocas, né? Então, às vezes também a gente está lendo a palavra de Deus e você sente um entendimento, você fala, uau, de onde que veio isso? É o Espírito Santo nos ajudando a compreender. Então, eu estou dando esses exemplos que talvez você que está nos ouvindo aí fala, será que eu conheço? Será que eu fui batizada no Espírito? Será que eu sou cheia? Será que eu tenho isso? Né? E se você tem entregado a tua vida para Jesus, isso é uma herança tua, né? Você tem direito a esse relacionamento. Então, é especial demais. Amém. Amém. Em João 16,13 diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E essa liderança do Espírito Santo, ela nos traz tantos benefícios, como nós compartilhamos aqui. E a pastora Kelly tem uma palavra, depois você pode procurar no YouTube, chamada Guiada pelo Espírito. E é uma palavra poderosa, que eu já ouvi várias vezes. E nesta palavra, a pastora compartilha sobre algumas coisas cotidianas, sentimentos, direções do Espírito. E eu gostaria que a pastora compartilhasse sobre 3 deles: segurança, conhecimento e tranquilidade. 3 coisas que nós mulheres precisamos tanto em todas as faixas etárias, né? A adolescente, a jovem, a mulher madura, a mulher idosa. São coisas que nós nunca vamos ficar isentas disso, não vamos precisar. Né? Então, eu gostaria que a pastora falasse sobre
esses pontos, por favor. Tá. Então, eu começo essa palavra, eu conto uma experiência de uma viagem que eu tive. E a gente, Luciano e eu, nós nos batemos muito numa cidade que era o meu sonho de estar, mas a gente teve uma sensação, depois a gente tinha percebido que a gente não sabia se mover, então nos faltava conhecimento. A gente percebeu, aconteceram coisas perto da gente de violência, a gente se sentiu não seguros, né? E então a gente teve várias percepções e depois eu pude voltar nessa mesma cidade e aí agora com um guia super um cara super, assim, bem preparado para essa função. E eu lembro que eu fiquei maravilhada com aquele guia. Ele tinha muito conhecimento. Então, diferente da primeira vez que estávamos nesse lugar, a gente teve um senso de direção, um conhecimento transbordando sobre nós que nos maravilhava. E ele falava, aqui segura a bolsa, aqui libera, aqui vocês estão tranquilos, aqui... Então, a gente teve um senso de segurança, né? E a gente pode ficar muito tranquilos e a gente pode curtir a viagem, assim, de um jeito por causa daquela liderança. E quando eu voltei dessa experiência, dessa viagem, eu estava agradecendo a Deus. Falando, Deus, muito obrigada, porque como foi tão gostoso ter aquele guia tão preparado, foi um presente para nós. Eu amo história, eu amo esse cara sabia história de cada coisinha que a gente passava. Então eu estava agradecendo e eu tive uma experiência com o Espírito Santo naquele momento que eu estava em oração. O Espírito Santo falou, assim como você estava desesperada para não perder aquele guia de vista, porque enquanto a gente estava na viagem, eu queria ouvir tudo que eu pudesse aproveitar daquele conhecimento. Então eu me lembro que a gente estava num grupo de caravana muito grande. Só que, e eu não sou muito pequena, eu falo que eu sou delicada como um rinoceronte, era perigoso derrubar uns irmãos no caminho. Então eu fiquei tentando não perder, e ele tinha uma boinazinha, um capzinho assim, xadrez, e eu punha os meus olhos naquele cap, e na medida que a gente se movia com o grupo, eu não conseguia nem olhar. Alguém começou comigo e falou, beleza, porque eu não queria perder a cabecinha do guia de vista mesmo. E toda hora que ele começava a falar, eu queria ouvir. Eu queria desfrutar, assim, daquele conhecimento todo. Aí o Espírito Santo falou para mim, assim como tinha um desespero dentro de você para não perder o Espírito Santo, o teu guia de vista, eu quero que você tenha um desespero de não me perder de vista. Assim como você não queria perder nenhuma palavra que aquele guia dizia, eu quero que você também esteja atento às minhas palavras. E aí, tipo, foi maravilhoso aquele momento, porque eu pude ter, sabe, como um exemplo muito prático do que é ter o guia. E então esse senso, e uma figura para mim bíblica que me faz lembrar dessas questões da tranquilidade, da segurança, né, que o Espírito Santo nos traz quando ele está à frente, é quando a gente vê lá em Êxodo, Deus dirigindo o povo dele pelo deserto. E a Bíblia fala que durante o dia tinha uma grande nuvem, e durante a noite uma grande coluna de fogo que guiava. E eu acho lindo como Deus fala em cada detalhe da palavra. Assim, e aquela nuvem, eles estavam andando num deserto, e o deserto tem uma característica que se parece com nossos desertos da vida, assim, né, que tem alguns desafios, mas durante o dia num deserto é muito quente. E eu lembro que eu cresci no interior de São Paulo, muito calor. Eu me lembro quando criança a gente estava correndo no sol e passava aquela nuvem gorda. Não sei, sabe, uma nuvem gorda na minha cabeça, imagina, mas aquela nuvem bem densa que traz aquela sombra pesada sobre a gente. Eu lembro quando eu era criança e passava a nuvem gorda, que eu chamava de nuvem gorda, e dava aquela refrigerada assim na gente, e a gente brincando, e depois a nuvem ia embora, voltava aquele sol escaldante. E eu fico pensando naquele povo no deserto, né? Aquela nuvem durante o dia, trazendo aquele acalento enquanto eles caminhavam. Tinha uma sombra para eles. A nuvem não só os guiava, mas também trazia o benefício. E durante a noite, esse mesmo deserto que durante o dia é insuportável, à noite fica frio, né? Sim. E aí o Deus coloca uma coluna de fogo. É perfeito, porque não só iluminava o caminho, porque você no meio do deserto, né, diferente de hoje que a gente tem as cidades que chegam com luz, era um breu. Então, para eles terem segurança de onde pisavam e sendo aquecidos por aquele fogo, né? Então eu vejo como o Espírito Santo é essa pessoa que ele não só vai à nossa frente, não só ilumina o caminho, mas ele também nos toca com esse senso de tranquilidade, sabe? Em meio ao deserto, você não padece quando você está muito conectado com o Espírito Santo. Vem dores, vem situações difíceis, vem problemas, mas se você está permitindo que aquela liderança esteja agindo, você vai ainda ser beneficiado por isso, com esse senso mesmo de cuidado de Deus, né? Então eu amo saber que a gente pode ter a segurança, porque a Bíblia fala que ele nos guia por toda a verdade, né? Lá no Salmo 23 fala que ele é o nosso pastor e que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, né? E ele vai também falar do caminho da justiça, que é tudo que é certo. Então a gente pode estar seguro, porque ele não vai nos permitir andar em lugares errados. Quando a gente está considerando a liderança dele, a gente vai tranquilo, a gente vai tendo esse benefício da sombra, do aquecimento no momento frio. E eu percebo muito na minha vida, sabe? Quando os ventos chegam, como é gostoso poder colocar a cabeça no travesseiro. Isso porque você sabe que você está ali conectado ali na fonte.
você dorme. Você sabe que ele está cuidando de mim, ele está me aperfeiçoando, ele está me melhorando, me fazendo crescer, né? E você poder ouvi-lo te consolando, né? E eu tenho alguns parâmetros, porque eu funciono de um jeito muito visual. Então eu fico imaginando quem é a risada mais gostosa, sabe? Quem é a presença mais... O Espírito Santo é mais do que isso para mim. Um gozo inexplicável que só ele pode dar, né? Quem é o ouvido mais atencioso que eu tenho? Quem é a pessoa que me transmite isso? O Espírito Santo é mais que isso, e é aquilo que você falou. É você saber que existe esse lugar. Então, eu sempre falo, Espírito Santo, eu não quero perder isso. E eu amo essa nossa... Porque eu não preciso ficar explicando, porque foi ele mesmo que me fez. Então, às vezes, pro amigo, eu falo, ai, não assusta porque eu vou rir estranho agora. E aí você dá aquela risada esculachada, tipo, às vezes você vê um amigo, tipo, sei lá, o olho assim pra você e fala, você é meio doida? Eu sou bem. Mas é que o Espírito Santo você não precisa. Então, a gente tem essa coisa de você saber que ele te conhece plenamente. E eu amo poder abrir meu coração e poder chorar e ficar ali toda... Né, a minha pior versão na presença dele, no sentido de você estar ali caída, chorando, inchado, sabe? Assim, e ele tá ali para te, sabe, dar esse acalento que você falou sobre segurança, sobre tranquilidade, sobre conhecimento, né? O conhecimento dele é transbordante sobre todas as coisas. Eu tive a experiência com os meus filhos, por exemplo, estudando matemática, de a gente chegar uma hora e parar e falar, Espírito Santo, nos ajuda com essa... Meu filho não entendia as equações, não entendia as fórmulas, eu tinha enchido minha parede, colei todas as fórmulas de matemática na minha sala de jantar. Eu lembro que eu recebi uma visita, eu falei, eu não vou tirar, nós estamos estudando, desculpa. E era um amigo nosso que não tinha estudado muito e ele estava comendo incomodado com todas aquelas fórmulas de matemática na parede. Eu lembro que uma hora ele olhou e falou, mas isso é matemática? O que é A mais B? É matemática ou é português? É letra? Eu falei, é matemática, mas deixa aí. E eu lembro que a gente estava numa luta e Israel não ia... A gente parou, eu falei, vamos orar. Israel, vamos pedir para o Espírito Santo. E ele falou, mas mãe, o Espírito Santo sabe matemática? Eu falei, você acha que ele não sabe? Ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensinaria acerca de todas as coisas. Eu falei, então, se é todas as coisas, são todas. E lógico que ele sabe ciência, ele sabe biologia, física, tudo. Então a gente pode orar. E a gente orou. E foi algo espetacular. Assim que a gente terminou de orar, o Israel começou a resolver as equações. E batiam os resultados que tinha só o final, tinha as equações. E ele falou, mãe, tô conseguindo! E a gente teve uma experiência muito legal com o Espírito Santo depois de ajudá-lo. E é isso. Eu creio que ele é aquele que nos ajuda sobre todas as coisas. Sobre todas as áreas. Como ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, alguém melhor em exatas, ou melhor em humanas, ou melhor em qualquer área que você precise de ajuda. Eu realmente creio. Porque eu tenho vivido na minha vida essas experiências de áreas que às vezes eu me sentia incapaz e falar, Espírito Santo, eu não me vejo pronta, eu não me vejo apta, eu não me vejo capaz para essas coisas, mas se o Senhor quer me usar aqui, eu sei que o Senhor vai me dar as palavras certas, o posicionamento certo, a postura certa, porque o Senhor é aquele que me guia. Então, ir viver experiências, depois de ter que sair daquele cenário, daquela situação e falar, uau, o Senhor é demais. Porque, sabe, ter certeza que não veio de você. Então, é muito precioso isso. E essas questões do conhecimento, o senso de segurança, a tranquilidade, ela é totalmente o fruto dessa amizade. É muito bom. Eu não sei, eu acho que a gente sabe, né? A gente tem caminhado perto e eu sei o que eu vou ter quando eu estou perto de você, por exemplo. Né? Eu sei o que você tem, a sua doçura, a forma como você é como pessoa. Eu já sei, falar, que bom que eu vou encontrar a Vi. A Vi sempre é aquele abraço gostoso, é aquela doçura de pessoa, é gostoso estar com você por essas razões. Né? Então, eu já sei. Mas é legal quando você tem essa amizade com o Espírito Santo e você fala, eu preciso dele, porque eu sei que eu tô tão desgastada, eu sei que ali eu vou ter todas as coisas que eu preciso. Então, às vezes, a gente tá aí andando com o tanque vazio, a gente tá tão desgastada, precisando de tanta coisa, e é só a gente parar e falar, existe uma provisão para todas essas coisas. E às vezes pedindo do marido ou até dos pais, algo que eles não podem dar, né? Esse senso, puxa, eles têm que me suprir. E às vezes não vão suprir, tem também suas carências e coisas, como a pastora falou, estava cansado, o marido estava cansado, né? E a gente saber que pessoas têm suas limitações. E eu acredito, Vivi, que na verdade o Senhor, ele já nos fez um formato
que é pra gente correr pra Ele. Sabe, às vezes a gente tá ansioso, a gente vai pra um pote de sorvete, pra uma caixa de chocolate, mas na verdade esse vazio que a gente carrega, ele tem um fim. Sim. Nada vai preencher o nosso coração a não ser Ele. Então, sabe, a gente já carrega um formato, assim como uma luva é feita por uma mão, né? E se você pegar uma luva vazia e tentar encher com qualquer coisa, não vai caber perfeitamente, mas se você veste uma mão, cada dedinho vai ser ali coberto por aquela luva. O coração humano, ele tem o formato de Deus, né? Então, essa amizade com o Espírito Santo é o que vai nos trazer esse senso de preenchimento. Sim. Nada mais. Não vai ser a nossa profissão, não vai ser nenhum tipo de realização humana, né? E muitas pessoas, elas vão vivendo, e na medida que a maturidade vem, você vai perceber isso muito na tua vida. Porque às vezes você foca uma coisa e você fala, não, eu não sou totalmente feliz, mas quando eu terminar meu estudo, que eu pegar o meu diploma, eu vou ser feliz. Sim. Aí você pega o diploma e você fala, é isso? Eu chego lá com o seu canudo e falo, eu terminei agora. Tipo, eu tô com o meu canudo, por que eu não tô feliz? Não, é porque eu não casei. Aí você mira, vai lá, faz todo aquele processo, acha que na casa, aí você de repente fala, é muito bom tudo isso aqui, mas por que eu não estou preenchido? Porque nada vai preencher. Simples assim, o nosso coração tem o formato de Deus, né? E agora, como a gente conhece isso, aí a gente desenvolve essa amizade, permite essa liderança, e em todas as coisas a gente vai se sentir preenchido, né? E ao ponto de ser úteis, assim como Deus espera que a gente possa ser alguém que transborda dele para as pessoas. Então a gente vai poder amar os nossos filhos, a gente vai poder amar o nosso esposo e as pessoas que estão perto e ter algo para oferecer. Sim. Porque a gente vai na fonte. É, né? O fruto do Espírito, né? Ele vai transbordar, né? A alegria. Às vezes nada externo mantém a nossa alegria. Sabe, uma vez eu vi uma história de uma personal stylist, que esse nome é muito chique, né? Mas aquela pessoa que ajuda os outros a se vestir bem. Aliás, a Vivi fez um trabalho muito lindo, que ela anda muito chique, tô achando ótimo. Mas eu estava ouvindo uma personal stylist que trabalha em São Paulo e ela estava falando que ela trabalha para pessoas muito ricas. E eu lembro que ela falou que ela foi vestir uma mulher e aquela mulher estava assim, com um vestido, eu nem sei quantos zeros tinha naquele... Ela falou tipo, o preço assim, caríssimo, caríssimo. Ela falou que a bolsa da mulher era uma fortuna, o vestido outra fortuna, o sapato, toda a maquiagem. E ela falou que ela vestiu aquela mulher toda, aquela mulher estava assim, do lado de fora perfeito, mas ela não tinha um sorriso para dar. E ela falou que ela já vestiu mulheres mais humildes, com roupas tão mais simples, que no final, quando a mulher ficava em pé, o sorriso preenchia, roubava toda a cena. E eu acho que é muito sobre isso. Quando a gente tem o Espírito Santo, sabe, ao lado de fora, às vezes a gente vai, sabe, com coisas, mas quando a gente tem um coração alegre, vai ter o rosto vai ter formosura, a gente vai ter ser preenchida realmente. Então, é como é um tesouro a gente poder ter essa amizade com o Espírito Santo. E essa liderança vai ser realmente algo que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Mas uma coisa legal é elas perceberem que talvez isso já está acontecendo, né? E não tem toda essa coisa de... E lógico que quando a gente aprende a ouvi-lo, nas coisas simples, como a gente falou, dos impulsos que ele nos faz, né, dentro de nós, a gente vai começar a ter experiências maiores também. Sim. Porque na medida que a gente treina o nosso ouvido, quando a gente treina o nosso olhar para perceber ele falando conosco, então quando vem uma orientação, por exemplo, eu já tive experiências de estar, por exemplo, dentro do avião e eu olhar para o comissário e o Senhor me dá uma palavra sobre o comissário. Né? Uma vez foi uma comissária, precisamente, Deus falou sobre o filho dela e eu pude ir lá e falar com ela sobre aquilo. As pessoas falam, mas como isso acontece? Como que as pessoas... Então, não ouvi no meu ouvido, mas eu sabia. Eu bati os olhos para ela, eu sabia o que estava acontecendo na casa dela, eu sabia o que estava passando com o filho dela. Agora, como a gente chega nesse lugar de poder ouvir o Espírito Santo dessa forma? É nesse treino que você começa a perceber e reconhecer que aquilo não vem de você, que aquele impulso não é seu. E aí você vai crescendo e é uma coisa muito especial. Obedecendo, né? Aquela, sendo porta-voz do Espírito Santo, né? Porque se ele trouxe aquela impressão, né? Aquela palavra de conhecimento, é porque ele ama tanto aquela pessoa e quer que você seja esse canal, né? Nós somos instrumentos, canais de Deus, né? E muitas vezes também, quando eu tive essas experiências de poder ser um instrumento de Deus na vida de alguém, às vezes eu só tenho uma pequena... Você bate o olho sobre a pessoa e você sente algo que às vezes nem faz todo sentido para você. E quando você obedece aquele impulso, você fala, olha, desculpa, eu sempre abordo você assim, me perdoe, mas eu olhei para você e eu senti algo que talvez faça sentido, e eu creio que é Deus falando com você. Faz sentido para você isso? E eu faço uma abordagem simples. A pessoa já começa a chorar naquela pequena frase. E normalmente quando eu falo aqui, quando eu entrego esse primeiro momento, é só depois que eu entendo o resto. Às vezes eu só entendi um detalhe. Aí quando eu falo aquilo, de repente eu percebo que vem algo. Então é a gente ser realmente sensível,
tanto para a nossa vida como para poder talvez abençoar outras, assim, né, como quando Deus quer usar você para algum fim assim também. Então esse exercício de crescer é que as pessoas têm muita curiosidade realmente sobre isso, né? E eu tô contando essas histórias para talvez as pessoas poderem também prestar atenção, né? E eu vejo quando meus filhos estavam na adolescência, eu falava: Espírito Santo, eu preciso tanto da tua ajuda, porque às vezes eu percebia que não estava legal, mas eu não sabia como abordar. E eu percebia isso, o Espírito Santo falando: pergunta sobre isso. E eu chegava dentro da minha casa com os meus filhos e falava: posso te fazer uma pergunta? E eu lembro que às vezes eles me olhavam tipo assim: nossa, não dá para esconder nada da minha mãe. E até hoje às vezes eles falam isso, porque alguns dias atrás minha filha já é casada e eu tava orando, eu senti de falar algo para ela, mas para mim não fez sentido. E eu olhava e falava assim: mas eu vou falar isso para Alissa? A Alissa já é casada, tipo, parece que não é, mas enfim. Eu peguei e escrevi para ela, eu falei: filha, não sei se isso vai fazer sentido. Deu assim, eu mandei. Daqui a pouco ela liga, eita, começou a brincar, falei: é minha mãe, não dá pra... Mãe, o que foi isso? Eu falei: o que foi isso o quê? Ela: o que foi essa mãe? Por que você me escreveu isso? Por que você tá incomodada? Mãe, eu tava falando sobre isso. Tipo, a gente assustou, porque ela tava com um grupo de amigos, eles estavam tocando um tópico, e eu mandei como se fosse a resposta para um questionamento que eles estavam ali. Tipo, e a gente bem longe uma da outra, geograficamente falando. E chegou aquilo, ela falou: mãe, você é profeta mesmo. Eu falei: então, mas são impulsos. Porque na hora que o Espírito Santo me deu aquilo, tipo, fala isso pra Alissa, tipo, não fez nenhum sentido pra mim. Eu achei que não encaixaria em nada pra ela, mas eu só fui obediente e mandei aquilo, né? Então são esses impulsos que às vezes não vai fazer sentido. E quando você vai aprendendo a corresponder e obedecer, muitas vezes eu não entendo, mas eu falo: bom, se tá vindo, eu vou só obedecer. Hoje eu já aprendi, né? Que quando eu sinto algo, eu já não questiono mais. Porque normalmente é isso, você manda a pessoa: eu tô aqui precisando tanto, né? Então é a gente aprender esse lugar mesmo, que é possível de você aprender e crescer. Amém. E também tem uma das definições que eu já ouvi falando sobre o Espírito Santo, que ele é esse ajudador. É como se fosse: eu vou pegar essa mesa desse lado, simbolizando um problema, e ele vai pegar do outro lado. Então eu não vou carregar sozinho. Sim. Ele vai me ajudar nisso. Então, nesse processo, às vezes é restauração de um casamento, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um conflito com os pais, que ele vai estar segurando junto. Eu não preciso andar ansiosa por coisa alguma. É esse lugar de tranquilidade, de descanso, né? Não vou conseguir sozinha, eu não sei fazer. Não vou conseguir, eu posso errar demais se eu fazer pela forma humana. Eu com certeza vou errar. Se eu quiser responder de uma forma a me defender ou atacar, né? Porque a nossa natureza é atacar muitas vezes, não é ficar de boa, né? É trazer uma dureza às vezes. Então, é esse lugar, né? Esse grande conselho, ele é o amigo fiel de todos os momentos, e que nós possamos deixar os nossos relacionamentos mais leves. Quando a gente olha e fala assim: essa amiga não pode ficar. Às vezes a gente quer cobrar de uma amiga uma coisa que ela não pode fazer, que é estar sempre presente, que é estar sendo a best, a BFF, né? Que é, às vezes a gente até passou da idade e a gente ainda carrega algumas coisas ainda, né? Algumas carências, né? E é o Espírito Santo que ocupa esse lugar. E eu lembro quando eu perdi meu pai, assim, parecia tão difícil aquele momento de despedida. Eu achava que eu não ia conseguir. E eu lembro quando eu estava saindo do cemitério, eu já estava rindo com meu sobrinho. Eu falei: meu Deus, isso é sobrenatural. Foi a primeira vez. Eu tinha provado do consolo, e muitas vezes, mas daquela forma. Eu jamais imaginaria que eu iria rir num dia tão triste. E eu lembro, ao passar dos dias, eu ainda estava muito triste, e eu percebia que a alegria estava brotando novamente, assim. Eu falei: meu, eu sinto a alegria brotando novamente. E não é de fora, porque de fora estava todo mundo triste, tudo muito difícil. E eu falei: eu estou sentindo que a alegria está voltando. É o fruto do Espírito, né? É aquilo que ele faz para realmente nos curar, nos trazer ao equilíbrio novamente. Então, é isso, querida mulher, que nós possamos ser guiadas. É um grande presente de Deus. E a nossa vida ficará muito mais leve, muito mais feliz, sendo guiada pelo Espírito. E para encerrar, pastora, eu gostaria que a pastora compartilhasse mais 2 experiências em que a pastora foi guiada pelo Espírito, como esposa e como mãe. E como avó também pode ser, né? Então, deixa eu lembrar que são tantas experiências mesmo.
assim, que vou tentar eleger aqui. Então, como esposa, eu acho que são muitos momentos até. Assim, hoje a gente está vivendo uma fase, Luciano e eu, da gente viajar juntos, por exemplo. E o Luciano, ele já tem um ministério que ele viaja há bastante tempo. Então, é uma coisa muito, assim, do dia a dia mesmo. Mas, às vezes, a gente, agora, em lugares diferentes, a gente tem que se organizar. E, às vezes, eu falo, vamos dividir o cabide exato para... Se tem 4, 2 para cada um. Eu fico naquela de querer... Assim, às vezes dividir, porque às vezes a gente está num cômodozinho, tem 4 cabides, a gente tem que se organizar, assim, para aqueles dias ir. Quantas vezes o Espírito Santo fala, dá os 4. Tipo, sabe? Assim, e ele me lembra de coisas assim que serve mais, cobra menos, assim. E eu vejo que é só o Senhor que pode fazer, né? Então, assim, hoje no nosso casamento, a gente vivendo essa fase pra gente, assim, nova, que eu tô liberada, os filhos casados, tenho viajado mais, eu tenho sido muito grata ao Espírito Santo, porque eu sou uma pessoa que ama rotina, e a viagem é uma não rotina, né? Constante, que requer de mim, e às vezes, assim, eu tenho vontade de acordar e falar, eu quero meu espaço, meu armário, e aí eu não tem, e assim, eu sinto isso brotar dentro de mim a ponto de conseguir acalmar o meu interior, olhar para o meu esposo e ser grata, assim, né, por a gente estar conseguindo viver e vencer esses pequenos desafios. Então, no casamento, eu acho uma fase de tentar não ser implicante quando todo o melhor canto para abrir a mala já foi pego. Sim. Essas coisas eu vejo assim, o Espírito Santo me ajudando muito, porque é um pouco da minha chatice, obviamente, né, que a gente tromba as chatices alheias, assim, no relacionamento, e isso tem sido uma coisa assim bem presente, que assim, eu sinto, às vezes eu vou querer cobrar alguma coisa e eu já sinto o Espírito Santo falando, calma, cede, sabe, serve, não fique só requerendo, assim, lembra disso, são nas pequenas coisas. Agora, com os meus netos, né, eu tenho 3 netos, as idades deles, a mais velha é a Eila, ela tá com 4 aninhos, então ela é a que mais hoje interage conversando e tudo. E esses dias ela me ligou, e foi tão legal, porque assim, ela quis me ligar para contar do primeiro dia de escola. E ela estava muito chateada. E nós somos todos dramáticos, né? Então o fruto nunca cai longe do pé. Ela é uma própria drama, assim, tipo uma drama, rainha do drama mesmo. E aí ela estava assim toda chateada porque ela não tinha nenhum amigo. Mas ela só tinha ido um dia na escola. Era o primeiro dia dela. E naquela hora eu ia dar risada e tipo eu ia já desconsiderar. E eu senti o Espírito Santo falando, ministra o coração dela. Sabe? Então eu acho isso tão lindo, porque eu quase ri da cena, porque foi muito engraçado, era uma videochamada, então eu estava assistindo ela falar com caras e bocas, sabe? Vovó, fui pra escola e eu não tenho nenhum amigo. Eu ia rir, porque eu achei muito drama pra pouca, sabe? Pra um dia. Mas naquela hora eu senti o Espírito Santo falando, ministra o coração dela. Sabe? Ela tá abrindo uma dificuldade. E eu lembro que eu pude conversar com ela e orientá-la, falar, Eila, só queria te lembrar, você sabe quem você é? Você é maravilhosa. Você é uma menina muito legal. E eu queria te lembrar, você lembra da tua outra escolinha quando você foi? O primeiro dia talvez você também não teve amigos, mas quantos amigos você tinha depois? E eu lembrava dos nomes dos amigos, fui falando esse, aquele, ela foi ficando... Então ela falava, você acha, vovó, que eu vou ter amigos? Mas ela não estava fazendo, ela estava realmente sofrendo triste com aquilo, né? E às vezes parece uma bobeira, mas para ela era um drama daquele momento, porque ela voltou do primeiro dia de escola sem amigos, né? E poder parar, e aí eu lembro que enquanto eu falava, eu vi os olhinhos dela brilhando, e eu assim, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de rir, porque eu achei muito fofo todo o drama, mas eu fui falando, você é tão especial. Então eu me senti, sabe, sentindo o Espírito Santo me ajudando ali, reforçando coisas dentro dela. E aí eu falei, você também é muito líder, então você tem que lembrar de ser querida com as pessoas, porque ninguém gosta de brincar muito com alguém que só manda. Então, e trabalhando esses detalhes, e ela foi alinhando assim no vídeo, sabe? Foi, vovó, você acha? Então eu acredito que eu tenho certeza que você vai ter muitos amigos e que esse ano vai ser muito legal, e que você é maravilhosa, e você vai ser muito legal, e você vai aprender isso e aquilo. E aí eu acho essas experiências muito legais, porque eu poderia só ter rido e mudado de assunto, mas eu senti o Espírito Santo falando, ministra o coração dela. E aí eu lembro que ela terminou cheia de coragem, e depois no outro dia eu liguei para saber como tinha sido. Ela falou, já tem um amigo, já estava assim com o coração mais tranquilo. Então essa é uma experiência com os netos, e com os filhos foram tantas experiências, mas assim, as que me marcam, como hoje a Alicia já casada, esse dia de eu mandar uma palavra para ela, um direcionamento sobre algo que, enfim, não fazia sentido tanto, mas fez muito sentido, né, naquele momento para ela. E eu acho que essa foi uma experiência muito legal, porque era algo pontual que eles estavam falando, né, e eu pude me mover com algo que Deus tinha falado, fala isso, tipo, estabelece esse limite aqui,
sobre isso, que era uma coisa que nem me parecia que seria um questionamento dela. Então, eu não vou abrir para não expor, mas é uma experiência de poucos dias atrás. Assim. Então, mesmo minha filha já sendo casada, mesmo você vê o Espírito Santo te trazendo algo para você poder exercer esse papel, que hoje meu papel é de intercessora, de uma amiga conselheira, né? Já não estão mais sob os nossos cuidados em casa, mas ainda assim o Espírito Santo poder te direcionar, trazer uma palavra pontual para uma situação que eu nem tinha ciência que estava acontecendo, né? Então, acho que são essas experiências, porque eu amo poder ver, eu já vi muitos milagres acontecendo, né, de o Senhor tocando, por exemplo, perna esticando, coluna alinhando, já vi curas instantâneas e eu acho tudo isso fascinante. Mas se tem uma coisa que assim, meu coração se deleita, são essas intervenções que parecem simples, mas para mim são muito especiais. Sim. Porque são coisas assim, alinhamentos que a gente necessita para ter uma vida de qualidade, uma vida. Então, eu amo essa questão assim do dia a dia mesmo. Eu acho que essas experiências que eu posso compartilhar. Eu lembrei para solteiras, e tem uma experiência para solteiras na época do casamento, que a pastora estava ainda, sabe, qual faculdade, vou embora para Guarapuava, a experiência. Sim, a pastora pode compartilhar? Então, eu posso assim, eu lembro que quando eu estava no momento, eu comecei a me relacionar, eu me converti aos 15 anos de idade, eu sempre amei a Deus, a Jesus, mas aos 15 anos eu conheci quem Ele era, eu conheci que eu precisava fazer uma oração de rendição, entregando minha vida, e eu pude começar a ter uma amizade e caminhar com Jesus de uma forma diferente. Então, foi isso aos 15 anos. E agora, aos 18, comecei a namorar o Luciano. Então, ele era já um homem de Deus, ele já viajava pregando o evangelho. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu estava no momento de começar a minha faculdade, eu não sabia se eu casava, comprava uma bicicleta, que curso fazer, porque eu tinha feito assim, vestibular para um monte de coisa diferente, porque sempre fui super eclética assim, sobre áreas de atuação. E eu não sabia realmente que rumo tomar. E eu lembro que eu comecei a orar, falando: Espírito Santo, o Senhor é o meu guia, me mostra, Deus, o que o Senhor tem para minha vida, para onde eu vou, né? Compra uma bicicleta ou caso? Eu já tinha uma Ceci na época. E o que eu faço? E eu lembro que uma noite, eu estava assim, realmente querendo muito acertar, no sentido de fazer aquilo que Deus tinha para minha vida e não só fazer aquilo que eu queria. E então eu tinha me inscrito eu tinha passado em vários vestibulares, eu sempre fui bastante estudiosa e eu tinha passado em alguns vestibulares que eu tinha muita vontade, que eram assim faculdades renomadas no interior de São Paulo, e eu estava muito feliz com aquelas conquistas. Mas quando eu orei, o Espírito Santo começou a me responder, né? E eu orei falando: Deus, esse curso é sensacional. E quando o Luciano já era pastor no interior do Paraná, não tinha os mesmos cursos que eu tinha acesso ali em São Paulo. Então eu estava assim, naturalmente, eu tinha muito interesse naquelas universidades que eu cresci ouvindo sobre, que são ali todas na região de São Paulo, e me preparei uma vida inteira me estudando muito para ter acesso a uma delas, que era bem difícil de entrar. Então, quando eu passei nesses vestibulares, eu fiquei muito perdida. Eu falava: não sei. Falei: Deus, então me fala. Como eu falei, eram áreas distintas. E eu me lembro a noite que eu sonhei que eu estava sentada debaixo de uma árvore frondosa e estava falando a crianças. E então, uma das áreas que eu tinha feito vestibular na cidade que o Luciano era pastor era pedagogia, mas que, assim, naturalmente falando, não era a minha faculdade preferida naquele momento, não era o curso de maior interesse. Eu já era formada em magistério, eu tinha vontade de explorar outras áreas. Eu era também técnica em edificações nesse momento, porque eu fiz 2 cursos técnicos simultâneos, então eu tinha interesse na área de arquitetura, eu tinha interesse na área de desenho industrial, e então fiz assim, vestibulares muito diferentes, e eu tinha mais interesse nesses outros cursos do que pedagogia propriamente dito, apesar de ser uma área que eu gostava bastante, de educação. Mas aí, quando eu sonhei que eu estava debaixo dessa árvore, eu sabia que era uma resposta de Deus à minha oração. Sim. Porque estava linkado eu fazer pedagogia a seguir o plano que a gente tinha de casar, né? E eu estava fazendo esse curso já casada. Então eu sabia que Deus estava falando comigo. Mas ainda assim eu orei falando: Deus, eu preciso ter convicção. Eu não posso errar agora, né? Eu não queria também me casar fora do tempo ou do propósito e depois ficar, sabe, com aquela lacuna. Por que eu não orei sobre isso? Então eu queria ter certeza que eu tinha orado sobre isso e que eu tinha ouvido Deus sobre essa direção. E eu lembro quando a minha mãe, né, porque minha mãe também era uma mulher de Deus, eu falei: Senhor, usa as pessoas, fala comigo, né, porque eu não sei se eu estou emocionada, eu sabia que Deus estava me respondendo, mas eu falei: eu preciso de confirmação, eu quero que o Senhor confirme no meu coração. E eu lembro do dia que eu acordei, eu lembro da minha mãe na pia, eu lembro dessa cena, minha mãe ali lavando assim, as xícaras, os pratos e chorando. Eu falei: mãe, o que foi? Ela falou: Deus falou comigo. E você vai embora, porque casar implicava em mudar de estado, de cidade e tudo mais. E ela estava ciente de todo o meu drama de escolhas ali.
E aí ela teve um sonho que era muito específico, assim, e que nos fazia entender que era a hora de mover, né? Então, quando eu dei o passo de me casar e a gente seguir e construir essa questão mais ministerial com meu esposo, o pastor, eu estava tão segura, porque eu tinha ouvido de Deus, de várias formas, né? Eu fui orando e pedindo o direcionamento e Deus foi falando e mostrando de uma forma muito clara. Então, quando eu cheguei e vieram as dificuldades que eram pertinentes à minha escolha, o estar longe, sim, isso quase 30 anos atrás, era caro para falar com a minha família, era difícil poder visitá-los, a gente estava quase 900 quilômetros de distância, não tinha internet como hoje, então tinha esse lado que muitas vezes eu ia chorar, eu ia tomar banho chorando, tomando banho, não sabia que se saia mais água do chuveiro ou do choro, porque eu tinha tanta saudade da minha avó e de tudo, mas eu nunca duvidei, né, de se eu estava certa ou errada de estar onde eu estava. Então, essa convicção, que era fruto por causa da direção do Espírito Santo, sempre foi essa âncora de saber que estava fazendo aquilo que Deus tinha para mim. Então, ao mesmo tempo que era sofrido por essas coisas todas da distância, as dificuldades naturais, era um senso também de alegria, de saber que estava cumprindo aquilo que Deus tinha para a minha vida, o meu chamado e tudo mais. Então, essa direção, ela também resulta nisso, né? Você poder ter um lugar de descanso sobre, né, acertar em decisões e escolhas. Porque quando a gente segue a direção, não é tudo só feliz, né? Não é que nem os desenhos das princesas, né? Que ela vai andando, sempre, os passarinhos, né, vão cantando. Não é assim, exatamente, né? Mesmo quando vem as lutas. Mas você está num lugar de obediência, você tem aquela convicção e você pode descansar. Porque você sabe que o Senhor está te mostrando aquele caminho, Ele vai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, eu não temerei, eu sei que eu tenho esse lugar, eu sei que eu estou com Ele, eu sei que Ele está logo ali, né, como eu falei da história de estar vendo aquela nuca, Ele está logo ali, então eu posso estar tranquila, porque Ele sabe, Ele conhece o caminho, Ele sabe tudo aquilo que eu não vejo, Ele já viu, então é só seguir. Amém. Né? E encerrando nosso episódio de hoje, nós como filhas, né, todo que é guiado pelo Espírito é filho, então é um direito nosso, é um poder que nos é dado. E eu quero encerrar com uma mensagem da pastora Kelly para você que está em casa assistindo esse episódio. Eu quero te dizer, né, para você não caminhar sozinha. É muito gostoso você saber, né? E eu consigo, com a minha mente criativa, que eu falei que eu tenho, imaginar, né? Eu andando a trilha da minha vida, a jornada da minha vida abraçada com o Espírito Santo, e esse abraço que preenche, ele é disponível para você também, né? Então você pode ser uma jovem, você pode ser uma mulher, você pode ser uma senhora, não importa a fase da vida que você está vivendo, né? Eu quero só te lembrar que você é muito amada por Deus, que aquele que te fez, ele te conhece, ele sabe a tua estrutura, ele sabe o que você precisa, né? E Ele é totalmente capaz de te ajudar a ser transformada naquilo que é a tua necessidade. Ele pode te levar a esse lugar onde você se sente completa, plena, né? E a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a longanimidade. Então todas essas coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, elas são fruto desse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, e eu quero te encorajar. Abre o teu coração, fala com Ele, clama por Ele, pede para Ele te tocar, para você poder senti-lo, e eu tenho certeza que você vai ter muitas experiências que vão trazer um significado todo especial para a tua vida, né, que vão te fazer suspirar por Ele também a cada dia, porque eu amo quando às vezes eu tô tão distraída e de repente me vem aquela saudade de estar naquele lugar onde eu posso, né, realmente lançar não só as minhas lágrimas, as lágrimas quando necessário, mas também a minha gratidão, também o meu coração, tudo que eu tenho, né, na presença dele. Isso é algo muito especial que você também pode vivenciar. Seria muito egoísmo da nossa parte, né, a gente conhecer esse tão grande amigo e a gente ficar quietinho escondendo ele de você. Então a gente está aqui para falar que ele também quer ser o seu melhor amigo, ele também quer te trazer experiências lindas, e eu quero realmente encorajar o teu coração a clamar por ele e viver experiências maravilhosas que vão trazer muito senso de significado e plenitude para você. Que Deus abençoe grandemente teu coração e bora ser a melhor amiga do Espírito Santo que você pode ser. Aleluia, amém. Deus abençoe, querida, seja cheia do Espírito Santo, e até o próximo episódio. Deus abençoe. Amém, tchau, tchau.